Olá, boa noite. Me chamo Maria e contarei o ocorrido com meu irmão. Na época era policial militar. Numa noite chuvosa, ele, meu irmão Fulano e seu colega Beltrano faziam a ronda no carro da polícia, quando uma mulher, por volta de seus 25 anos, com um vestido branco pela altura do joelho e cabelos loiros que aparentavam estar secos, mesmo no meio de uma chuva intensa, com trovões e relâmpagos, apareceu entrando em frente ao carro pedindo ajuda. O detalhe é que essa rua era do lado do cemitério da cidade, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles pararam o carro e Fulano abriu a janela e perguntou em que poderia ajudar. Ela disse que na casa tal, da rua tal, deu número e tudo. Seu pai, um senhor de idade avançada, estava sofrendo maus tratos e apanhando de netos e um filho bêbado. Ela apontou para a rua e implorou para eles irem averiguar. A rua e a casa eram bem próximos do cemitério. Eles, desconfiados, pediram o endereço dela e ela deu um endereço diferente e disse que já não morava com o pai. Falou em qual quadra tal, número tal e apontou para o muro do cemitério e disse que eles poderiam ir averiguar que a encontrariam lá. Ela também deu seu RG e CPF e seguiu implorando por ajuda. Eles pediram para ela se acalmar e subir no carro que eles iriam averiguar tudo. Ela disse que não poderia subir e pediu para que eles fossem logo, que ela não poderia se afastar dali. Eles saíram e Beltrano, muito cético, achou que era uma louca, mas mesmo assim meu irmão Fulano disse que iria até a residência do pai averiguar. Quando chegamos no local, de longe, ouviram os gritos e xingamentos e assim que chegaram e pediram para entrar, viram que o senhor apresentava muitos hematomas e sinais de desidratação. Acionaram reforços e ambulância, que levou o senhor muito fraco e machucado ao hospital local. Os dois netos maiores de idade e o filho do senhor foram conduzidos à delegacia indiciados por maltratos ao idoso. Ao chegar na delegacia, Fulano e Beltrano foram conferir os números de RG e CPF que a mulher deu. E ao conferir ficaram chocados ao ver que ela constava como vítima de homicídio. 2 dias depois, durante a manhã, Fulano e Beltrano resolveram ir ao cemitério, conferir a quadra e número que ela deu. O número era de um túmulo. Quando chegaram lá, estava o nome e a foto dela. Eles saíram do cemitério muito impressionados, e meu irmão ficou tão chocado que pediu transferência para outra cidade, do interior do Rio Grande do Sul. Após alguns meses, ele conseguiu transferência. Ele e Beltrano ficaram chocados, e Beltrano começou a crer em vida após a morte. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos. O menino no lago. Olá, boa noite. Meu nome é Cláudio José e tenho 45 anos e moro na cidade de Ingazeira, no estado de Pernambuco. Este relato ocorreu uns 20 anos atrás, na cidade de Carnaíba, também no estado de Pernambuco. Era muito comum sairmos para pescar eu e meu pai e voltar apenas no outro dia. Em uma tarde, quase escurecendo, enquanto meu pai dava lance de tarrafa, eu ia pegando os peixes que haviam deixados pelo chão. E foi então que eu senti uma presença. Era estranho, pois eu e meu pai havíamos chegado pela manhã e não vimos mais ninguém lá. E quando olhei para trás e vi um garoto que aparentava ter uns 12 a 15 anos de idade, eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Então eu falei: "Boa noite." Ele me olhou e me respondeu: "Boa noite." Sua voz parecia estranha. Ele estava de lado quando me respondeu. E foi aí que eu estranhei, mas tomei coragem e lhe perguntei novamente: "O que você está fazendo por aqui?" Ele ficou de frente comigo e me respondeu: "Eu apenas gosto de ver os outros pescando." E foi quando eu ouvi meu pai me chamar: "Ô Cláudio, venha logo, jantar, nós sairemos amanhã cedo." E dando as costas para o garoto, eu respondi: "Já estou indo, pai." Quando me virei para despedir do garoto, eu me assustei, pois ele não estava mais lá. O mais estranho é que não havia como sumir daquela maneira, pois o mato que havia lá era grama e cipó. Assustado, apertei o passo e não olhei para trás. Quando cheguei, não quis dizer nada ao meu pai, pois o que ele pensaria?
Foi então que nós jantamos e era pirão, um tipo de peixe cozinhado com diversos temperos. Depois de jantar, nos preparamos para dormir, mas eu não conseguia dormir depois de ter passado por aquela situação. Quando finalmente consegui pegar no sono, já deveria ser lá pelas 3h40 da manhã. O dia nasceu e eu me levantei. Tirei as redes da água, desmontei a barraca, pegamos as bicicletas e fomos para casa. Caminho afora, nos bateu uma sede e havia acabado a água que nós havíamos levado. Por sorte, avistamos uma casa, dessas comuns do sertão. Então resolvemos parar e pedir um pouco de água. Paramos em frente e chamamos. E de lá de dentro saiu uma senhora de idade que nos convidou para entrar. Descemos das bicicletas e entramos. Lá dentro vimos várias coisas, como cabazas, árvores e quadros. Mas o que mais me chamou a atenção foi o quadro de um garoto, que parecia ter sido tirado há muito tempo. Me aproximei da foto e reparei direito, e era o mesmo garoto que eu havia visto na noite anterior. Então, com a senhora me servindo, eu lhe perguntei: "Quem é o garoto da foto?" Ela me olhou e me respondeu: "É meu filho." E antes mesmo de eu perguntar mais alguma coisa, ela me interrompeu e falou: "Ele já faleceu uns 10 anos atrás." Um calafrio enorme me subiu pela espinha. Quase derrubei o copo de água. Sem dar mais nenhuma palavra, montei na bicicleta, meu pai agradeceu a senhora e fomos embora. Fiquei o caminho todo sem dar nem uma palavra. Há mais mistério no mundo do que podemos imaginar. Salva pelos 7 flechas. Este fato aconteceu com minha mãe. Ela nasceu em 15 de julho de 1952, no município de Morro Alto, região de Osório. Nasceu e foi criada em um sítio, onde plantavam e criavam vários animais. Era uma filha de 5 filhos, dos quais tinham 3 irmãs e um irmão. A vida era pacata na região rural. Não havia muitas coisas que uma criança pudesse fazer, a não ser caminhar pelas matas e pescar. Ela me contou vários relatos de assombrações e criaturas lendárias avistadas por ela, familiares e vizinhos. Certa tarde de verão, ela resolveu sair para catar araçã, uma frutinha da família de goiaba, só que menor e mais saborosa. Tinha caminhado por toda a manhã em busca de alguns pés, que ainda tivessem frutos, pois os pássaros não deixavam sobrar nada. Então resolveu afastar-se mais, para ver se conseguia encontrar alguma árvore carregada desses pequenos frutos. Olhou para o sol e viu que pela posição já eram umas 3 horas da tarde. Então avistou a alguns metros à sua frente um pé de araçá muito carregado de frutas. Mas antes de chegar até lá, tinha inúmeras folhas de palmeiras caídas à sua frente. Então ela dirigiu-se até o pé, mas antes de alcançar o chão no qual pisava, cedeu abaixo de seus pés, caindo num fundo e largo buraco. Ela olhou para cima, mas era muito alto para tentar sair daquele buraco. A tarde findava, e com ela vinha a lembrança de histórias que ouvia sobre assombrações que rondavam aqueles campos, como lobisomens, mulas sem cabeça, boitatá, bruças, que trançavam as crinas e colas dos cavalos, e diziam estas sugar o sangue de recém-nascidos não batizados. A tarde findava, chamando a noite e seu medo, e o receio de ver surgir algo inesperado na beirada daquele buraco. Então encolheu-se no canto do buraco como forma de uma falsa segurança, pois sabia que estava longe de casa e que para aqueles lados todos evitavam ir. Quando de repente houve 7 assovios que faziam vento ao seu corpo. Então ela abriu os olhos e percebeu que foram feitos por 7 flechas cravadas ao seu lado, uma acima da outra. Então surge na beirada do buraco um índio, que fala com a voz firme e autoritária: "Suba." Ela, sem pensar 2 vezes, subiu pelas flechas, como se fosse uma escada. Já fora do buraco, vira-se então ao chão para agradecer aquele índio, mas ele já não estava mais ali. Desapareceu assim como as flechas a quais o ajudaram a sair do buraco. Esse relato foi passado por minha falecida mãe, no ano de 1992.
Obrigado ao canal pela oportunidade e carinho a todos os inscritos por ouvir meus relatos. Grande abraço a todos e obrigado. O Índio Assombração. Olá, sou nascido em São Paulo. Hoje, aos 43 anos, ainda me recordo do que aconteceu, quando eu tinha uns 11 anos de idade. Morava com minha avó e sempre fui esperta e me virava em minhas aventuras. Quando em um dia, de sábado à noite, eu presenciei uma coisa de outro mundo. Eu estava no balanço que ficava na árvore do meu quintal. Passei o dia todo me balançando. Era para entrar em casa para tomar o café da tarde, que era de costume, mas justamente nesse dia eu não entrei e quis ficar no quintal até anoitecer. Tudo bem, mais perto das 23 horas, minha avó na cozinha preparando um doce. Bateu no vidro da janela da cozinha para me mostrar algo. Eu olhei para trás, mas dei de ombros. Novamente, ela bate no vidro e aponta para a minha esquerda e insiste em mostrar algo. Mas criança liga. Pela terceira vez, o murro dado com mais força me fez entender que algo sério estava acontecendo. Pois bem, olhei para o local e avistei uma coisa que nunca pensei ser. Um ser que media mais ou menos 2 metros e aparentava ser um índio. Movimentos estranhos que ele fazia me deixou congelada. Eu não conseguia correr. Vendo aquilo, apenas rezei. Acredito que com a força da oração, aquela assombração foi recuando até se esconder atrás da casa, que fica no meu quintal. Depois de tomar um pouco de coragem, me levantei e tentei abrir a porta, mas estava trancada, para aumentar o meu pavor. Não tive outra alternativa a não ser correr para dentro de casa. Perguntei para minha avó o que era aquilo. Ela, com aquele jeitinho de mulher da roça, disse que era uma assombração. Nunca mais fiquei no quintal até esse horário, e até hoje tenho receio daquele local. Nem vou para lá mais. Bom, agradeço a oportunidade e abraços a todos. A luz que nos seguiu. Boa noite, eu me chamo Sandra, moro no interior em Tatuí, hoje tenho 51 anos. Esse relato aconteceu comigo em 2012, dia 16 de março, na cidade de Guareí. Estava acontecendo uma festa de rodeio na minha cidade vizinha, Guareí. Naquela noite, na festa, teria um show do Leonardo com entrada franca. Eu, como sou muito fã e adoro o Leonardo, me animei a ir na festa, então chamei 2 vizinhas para irmos juntas e dividimos a gasolina. Então fomos eu e mais 2 vizinhas. Saímos de casa umas 3 horas da tarde. O show começou por volta das 20 horas. Estava muito bom, aquela cantoria maravilhosa. Saímos da festa por volta de meia-noite. Pegamos a estrada para a nossa cidade. A estrada era só curva, muitas curvas. A estrada estava bem deserta, até que de repente eu olhei pelo retrovisor e vi uma luz atrás da gente. Imaginei ser uma moto. Minha amiga logo falou: "Não para, pois aqui é muito perigoso, não tem ninguém nessa estrada." Aquela luz foi atrás da gente e de repente apareceu outra luz, parecendo ser outra moto. Pensei, são 2 motos, eles foram nos seguindo e do nada uma das motos sumiu. Mas a outra luz continuou nos acompanhando. Achei estranho e comentei com minha vizinha: "Isso não é uma moto, aquela coisa fazia movimento subindo e descendo pela estrada." Aquele clarão estava cada vez mais perto do carro. A luz me cegava, minhas vizinhas estavam apavoradas. E aquilo atrás da gente, aquilo nos seguiu por uns 20 minutos, até que quando chegamos perto do cemitério da nossa cidade, aquela luz desapareceu, indo em direção ao cemitério. Fiquei com muito medo. Definitivamente, aquilo não era desse mundo. Boa noite a todos.